Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje, trazendo um Sou Eu, para conversar algumas coisinhas aqui com vocês. Bom, gente, nós vamos falar sobre as histórias que eu trago aqui, que são os relatos adaptados. Tem alguns comunicados e algumas coisas que eu gostaria de falar aqui rapidinho para vocês. Bom, primeiramente, é relacionado às histórias que eu recebo aqui. Já teve aí comentários, pessoas falando, coisas, né, até meio absurdas assim, até mesmo destratando alguma pessoa que estava na história, que eu inclusive excluí, né, a respeito desse assunto, que é falando sobre uma história, às vezes ser fake, ou que a pessoa não acredita e tudo mais. Tudo bem, nós temos aí o Penumbra e o Intergalácticos, que são histórias que realmente abordam temas que são mais misteriosos e tá tudo bem você não acreditar e falar sobre isso. Mas nós temos outras histórias aí falando sobre traições, sobre problemas familiares, questionamento das pessoas que vêm até mim para trazer isso. E sobre isso eu não aceito as pessoas questionarem, né? Primeiramente, as histórias que eu trago até aqui, já trouxe muitas, inclusive, principalmente no início, onde eu não tinha tantas pessoas me ouvindo, onde eu trouxe histórias da minha própria família, trouxe histórias de pessoas conhecidas, amigos meus, amigos em comum que eu tenho com a minha namorada, pessoas que estão envolvidas na nossa vida. E assim, por mais que pareça, existem situações que são muito assustadoras, mas que realmente acontecem. E muitas vezes também eu já recebi, inclusive, comentários e e-mails de pessoas questionando do tipo, por que fulano não reagiu de tal forma? Se essa história fosse verdade, ela teria reagido de forma X ou Y. E aí eu digo, nem todo mundo tem a mesma percepção sobre certas coisas. Nem todo mundo reage da mesma forma. As pessoas são diferentes. Tem gente que já é mais aberto e expansivo, mas tem gente que é mais tímido e contido. Então, nós temos diversas histórias aqui com diversas personalidades diferentes, porque são pessoas diferentes. E cada pessoa vai tomar determinada atitude. Você não pode pegar uma história e colocar como você teria tomado aquela atitude como verdade, porque nós somos múltiplos e a nossa verdade é verdade apenas para nós mesmos, né? Cada um aí tem uma verdade sobre si, sobre os outros e sobre o mundo que acontece de forma diferente, porque cada um foi criado com uma família, baseado em uma cultura e entre outras relações. Então, assim, diversas pessoas já me mandaram histórias e eu não posso chegar até aqui e falar assim, ô fulano, fala lá no grupo, fala em algum lugar, me manda um áudio falando que essa história é sua sim, que essa história é verdade, porque tem gente questionando. E assim, gente assim, 1, 2, 3 pessoas, mas que eu resolvi trazer aqui porque eu acho que é algo interessante para eu contar. Então, eu não posso. Inclusive, tem um documento que a pessoa assina quando ela me conta uma história, onde eu estou garantindo o anonimato para a pessoa que me enviou a história, né? E que isso não vai prejudicar nem ela, nem outras pessoas da história, ou algo do tipo. Então, assim, primeiramente eu queria esclarecer isso, tá? Outra coisa, a pessoa, ela me manda uma história e ela faz um recorte sobre aquela história. Então, vamos supor que aquela pessoa ela chegou e ela desabafou comigo e eu sei outros detalhes. Tem coisa que às vezes faz a história ter mais sentido, mas a pessoa me pediu para não contar e não trazer aquela parte na história. O que é o mínimo que eu faço? Não trazer e não contar aquela parte porque aquela pessoa não quer contar. Rayane, mas é uma coisa muito pesada? Gente, às vezes não é. Mas para aquela pessoa, ela não quer retratar sobre aquele assunto. E eu não sou uma pessoa chata, insuportável, que vou ficar insistindo com a pessoa ou impondo minhas próprias regras para a pessoa, sendo que a pessoa quer fazer aquele recorte, né? Outra coisa, a pessoa ela traz aqui um recorte e uma história da vida dela.
Só que, gente, uma pessoa aí de 50 anos, uma pessoa de 30 anos, uma pessoa de 20 anos, ela viveu durante 20 anos. Quantas histórias não tem dentro da vida de uma pessoa? São diversas histórias que a gente passa. Então, assim, às vezes eu trago uma história aqui da mesma pessoa que foi um date ruim, mas também uma história onde ela falou, sei lá, sobre cocô. Ai, a pessoa veio e contou uma história pra mim, um relato muito triste sobre traição, mas também ela trouxe uma história muito engraçada que aconteceu no trabalho dela. Então, a vida das pessoas não é um filme e literalmente não é esse frame, né, que a gente fala, esse recorte que eu trago aqui. O que eu trago aqui é uma parte da vida da pessoa. Mas aí tem toda a infância que a pessoa passou, tem toda a situação que a pessoa foi, que aconteceu na vida dela. Então, assim, não dá também pra gente pegar uma história e basear toda a vida daquela pessoa naquela história. E às vezes também eu trago aqui alguns determinados cortes, algumas situações, e aí a pessoa vira pra mim e fala: ah, eu não gostei desse recorte e tal, às vezes ficou alguma coisa faltando. Mas não tem como eu trazer tudo se a pessoa não quis trazer, não quis comentar. Tem gente que chega até mim, conta toda a história de vida, mas fala o recorte que quer que eu traga. Tem gente que chega até mim que não traz outras informações, ela traz apenas aquele elemento e fala assim: ah, tem outras coisas, mas eu não quero falar sobre isso. E eu também não vou insistir para a pessoa falar. Não tem como, gente, eu não preciso fazer isso. A pessoa quer falar sobre X, a gente vai falar sobre X. E aí teve uma história onde eu contei a história da pessoa, e aí o ápice da história, o contexto da história, a parte pior da história, não foi a parte onde ela teve uma visão maior. O que teve a visão maior foi uma outra parte. Foi uma outra questão, um outro questionamento que a pessoa me trouxe aqui. E aí, teve uma pessoa que me questionou por que eu não dei tanta ênfase para a parte mais problemática da história. E aí, assim, gente, às vezes a pessoa quer e ela vem conversar comigo e ela fala assim: ai, Raiane, você pode citar tal coisa, mas passa um pincel muito por cima, dá só uma pincelada e dá uma ênfase maior sobre esse outro assunto, porque a minha questão não é sobre assunto X, é sobre assunto Y. Ou seja, a pessoa quer falar sobre o assunto lá da frente. Ela não quer falar sobre situação que ela passou lá atrás, porque às vezes isso machuca, às vezes não é algo que ela quer falar, ela não tá preparada para falar sobre isso. E tá tudo bem, entende? Então, tá tudo bem. Então, sobre isso e esses questionamentos, eu resolvi fazer aqui um aprimoramento, um bem bolado de tudo, para a gente conseguir conversar sobre tudo de uma vez e eu trazer aqui para vocês como que funciona, né? Outra coisa, o nosso acervo, ele tem diminuído, né? Porque eu trago aqui histórias de pessoas reais. Procuro outras histórias? Procuro. Tanto também que eu trouxe aí o quadro de crimes reais, onde eu vou conseguir pesquisar por fora e trazer as histórias aqui que não necessariamente são de pessoas que estão trazendo até mim. Uma outra coisa que eu vou fazer também é fazer isso através do Penumbra, trazendo aí alguns mistérios ou relatos, histórias macabras da internet, trazer para vocês aqui também quando eu não tiver uma história propriamente dita. E Intergalácticos também eu quero fazer um pouco mais disso. Porque às vezes eu não tenho uma história aqui, mas tem gente que gosta de ouvir. E aí eu trago, às vezes, uma história que a pessoa nunca ouviu falar, mas eu sempre vou alertar antes que aquela história não é de um ouvinte, que aquela história eu pesquisei. Então, sempre que não for uma história que alguém veio até mim me trazer, que eu pesquisei, vai ter essa interação com vocês. Eu vou falar sobre isso para vocês, então vocês vão ficar cientes antes do que eu tô falando, que é uma história que eu trouxe, e vou sempre trazer também embasado em que e aonde que eu busquei aquelas informações. Tem muita gente também que me enche de amor e carinho e me traz uma vontade de continuar. Às vezes eu me sinto culpada, às vezes eu me sinto mal. Tem vezes, gente, que eu fico muito mal também, que eu fico assim... Às vezes eu não sei, o nosso grupo, por exemplo, do Telegram, ele é um grupo mais paradinho. E eu fico preocupada de, às vezes, não estar conseguindo me conectar com vocês, de estar trazendo essa interação com vocês. Às vezes, vocês não terem a percepção
da minha real essência também. Não sei se às vezes parece que eu sou superficial aqui, porque eu falo algumas coisas assim mais por cima, mas eu fico preocupada com isso também, de estar trazendo um pouquinho mais sobre minha vida pessoal, sobre minha vida, meus próprios relatos, para poder ter essa interação maior entre os ouvintes e eu. E eu sei que tem gente que não gosta do meu trabalho, que não gosta da minha voz. Eu acho que eu tenho uma voz de ganizé, né? De pato. Eu acho que eu falo às vezes muito. Mas eu sei que tem gente que gosta do meu trabalho, gosta do meu conteúdo, então eu quero valorizar quem gosta. Eu quero valorizar aqueles que gostam do meu trabalho, gostam de mim. Vai lá, me manda uma mensagem de carinho, de afeto, e isso faz total diferença. Eu já pensei em dar uma parada, mal comecei, mas assim, às vezes a gente se sente insuficiente. Mas eu quero sempre manter o foco também e trazer o meu melhor aqui. E sempre quando eu tô fazendo uma entrevista, quando eu tô conversando com alguém, mandando áudio ou recebendo essas mensagens de amor e carinho, eu sempre me relembro do motivo pelo qual eu estou aqui. E às vezes eu fico tão preocupada também para trazer algo mais profissional aqui, ser mais profissional, porque eu gostaria muito que isso um dia se tornasse uma fonte de renda para mim, porque, sei lá, a vida financeira às vezes ela é complicada, sabe? E a gente passa por muitas coisas aí. E é isso, sabe? Então, eu queria realmente que isso se transformasse nisso, mas, ao mesmo tempo, isso começou com uma forma leve para mim, uma forma de eu me expressar também, junto com as histórias, e uma forma de fazer eu me entreter, sabe? Então, além do ser profissional demais, querer trazer uma seriedade demais, ou já querer ganhar algum dinheiro com isso rapidamente, eu tenho sempre que voltar e lembrar do meu propósito, do porquê que eu tô fazendo isso aqui, do quanto que isso faz bem pra mim mentalmente, estar conversando com vocês, o quanto que receber o carinho de vocês me traz uma alegria muito importante, porque às vezes uma pessoa que tá em outro lugar do país me conhece e vem trazer uma palavra de carinho, saber que eu faço parte da vida das pessoas, que as pessoas estão lavando uma louça e ouvindo as minhas histórias, pra mim isso é muito surreal. Então eu tento sempre me relembrar disso também e pensar que tudo é um processo, que eu tô passando por esse processo e confiar nesse processo. Não é fácil, né? Inclusive eu estou trazendo isso aqui como uma forma de mostrar pra vocês dessas fragilidades que eu tenho, esses pensamentos que eu tenho também, porque nós somos humanos e é isso, gente. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas, às vezes a gente tem atitudes que não são atitudes legais de ter, não são atitudes que eu acharia legal um ser humano ter, e a gente vai se modelando aí, se desculpando, refazendo nossas rotas e voltando a ser aquilo que a gente quer ser, né? Como um modelo aí de uma pessoa melhor, né? Não um modelo para vocês, talvez, mas um modelo para mim mesma. O quanto que eu quero ser melhor que eu ontem, né? A gente sempre buscar ser o nosso melhor de uma forma contínua. E aí eu queria trazer esses recadinhos aqui para vocês, conversarem um pouquinho mais, vocês entenderem como funciona. Então, assim, a pessoa ela vem, traz a história dela, eu pego os dados da pessoa, pergunto coisas a mais para eu poder trazer, faço aquele recorte que a pessoa quer, faço um roteiro baseado nessa história, vejo em qual quadro essa história melhor se encaixa e trago essa história para o podcast. Então, basicamente, é assim que funciona. E aí também, gente, se tem história que alguém tá me contando aqui, igual tem gente que já não acreditou muito em Penumbra ou no Intergaláctico, se a pessoa, ela inventou, se ela tirou aquilo de algum lugar, se, sabe? Aí já não é minha culpa, né? Porque eu trago o que a pessoa tá me contando. E aí a pessoa vai me contando, eu parto do pressuposto de que aquilo é verdade e eu vou acreditando, né? E aí, se é realmente uma verdade ou não, eu não sei, né? Mas aí eu trago aqui, conto aqui e faço o meu
papel, o meu trabalho, que é esse, né? Que é o que foi proposto desde o início. Então, é isso. Eu queria só contar um pouquinho mais de como que funciona, trazer um pouquinho dos meus pensamentos também. Eu gosto de trazer o É Sou Eu aqui porque eu acho que traz um pouco mais da minha essência para quem quer conversar, para quem quer me conhecer um pouquinho melhor. E, se Deus quiser, a partir de 2025 vai sair um novo projeto que a gente vai conseguir conversar melhor. E eu quero conseguir me mostrar mais para vocês aí, trazendo aí um pouquinho de cada assunto e de cada coisa que sai dessa minha mente doida. É isso, gente. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Orelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!